Os cientistas estão cada vez mais perto na corrida para encontrar o fundo das ondas gravitacionais e a matéria escura por Charles Kershaw. Os pesquisadores usaram pulsares mostrados na inserção para calcular o efeito da matéria escura em como as estrelas se movem dentro da Via Láctea. Crédito da imagem, IAS, Dana Berry. Os astrônomos podem estar cada vez mais perto de descobrir segredos cósmicos ainda ocultos, como a natureza da matéria escura e a presença de distorções generalizadas no espaço-tempo, relataram pesquisadores no 237º encontro da American Astronomical Society, realizado virtualmente esta semana. A existência de matéria escura, uma substância invisível considerada responsável por mais de 4/5 de toda a matéria no universo, pode ajudar a explicar uma variedade de quebra-cabeças cósmicos, como a forma como as galáxias podem girar tão rápido quanto fazem sem se dividir. No entanto, muito sobre a natureza da matéria escura, e mesmo se ela existe, permanece desconhecido. Para ajudar a identificar as propriedades da matéria escura, os pesquisadores procuraram medir diretamente os efeitos gravitacionais que a matéria escura deve ter na velocidade com que as estrelas se movem na Via Láctea. Eles se concentraram em faróis galácticos conhecidos como pulsares, ou estrelas de nêutrons giratórias que emitem feixes gêmeos de ondas de rádio de seus polos magnéticos enquanto giram. Estrelas de nêutrons são os restos de grandes estrelas que morreram em explosões catastróficas conhecidas como supernovas. Relacionado, 8 mistérios da astronomia desconcertantes. É um número muito pequeno que estamos tentando medir, disse a autora principal do estudo, Sukanya Chakrabarty, astrofísica do Instituto de Tecnologia de Rochester, em Nova York, durante a entrevista coletiva realizada na segunda-feira, 11 de janeiro. Em termos de mudança na velocidade, é apenas alguns centímetros por segundo, ou aproximadamente a velocidade de um bebê engatinhando, e não um bebê muito rápido. Os pulsares giram em velocidades muito constantes, de modo que podem servir como relógios precisos. Ao monitorar pequenas variações no spin de 14 pulsares, os pesquisadores puderam estimar as velocidades em que esses pulsares estão se movendo e, assim, deduzir a força gravitacional que a matéria escura está exercendo sobre eles. Os cientistas descobriram que, em toda a galáxia, a quantidade média de matéria escura pode ser ligeiramente menor do que as estimativas anteriores. Os pesquisadores também calcularam que a quantidade de matéria escura contida no volume da Terra é de apenas 1,63 libras. 740 gramas, disse Chakrabarty. Essas descobertas, por sua vez, podem ajudar os experimentos atuais que buscam detectar diretamente a matéria escura a tentar entender a natureza das partículas de matéria escura, acrescentou ela. Por exemplo, isso pode afetar a frequência com que se espera que essas partículas interajam com os detectores. Além disso, os cientistas estão agora analisando um número incomumente alto de raios gama do centro da Via Láctea para ver se eles podem vir da aniquilação de partículas de matéria escura. Pesquisas anteriores sugeriram que a matéria escura poderia ser feita de novos tipos de partículas, aquelas que se aniquilam quando entram em contato umas com as outras, gerando raios gama de alta energia. Com base em 11 anos de dados do Telescópio Espacial Fermi Gamma Ray da NASA, podemos dizer quais são os bons candidatos para a matéria escura, disse o autor principal do estudo Mattia Di Mauro, astrofísico do Instituto Nacional de Física Nuclear de Torino, Itália. Durante a mesma entrevista coletiva. Isso inclui partículas massivas de interação fraca, ou IMPs, partículas elementares hipotéticas que dificilmente interagem com a matéria comum, exceto através de sua atração gravitacional. No futuro, o Large Hadron Collider ou outros detectores de física de partículas poderão testar esses candidatos específicos, acrescentou. O fundo gravitacional. Os pesquisadores na Conferência de Astronomia de estreia também relataram ter encontrado os primeiros indícios possíveis de um novo tipo misterioso de onda gravitacional, ondulações cósmicas que distorcem a estrutura do espaço e do próprio tempo. Os cientistas relataram a primeira detecção direta de ondas gravitacionais em 2016 usando o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, uma descoberta que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2017. As distorções de espaço-tempo que esses pesquisadores viram foram criadas quando dois buracos negros colidiram um com o outro a cerca de 130 milhões de anos-luz da Terra. Desde então, o LIGO observou dezenas de outros sinais desse tipo.
Mas as ondas gravitacionais que o LIGO é melhor em detectar são as mais poderosas, explosões altas liberadas quando objetos extraordinariamente massivos colidem uns com os outros. Os pesquisadores agora também desejam detectar ondas gravitacionais que se assemelham mais ao ruído de fundo de uma conversa fiada em uma festa lotada. Em teoria, a fusão de galáxias e outros eventos cósmicos deveria gerar esse fundo de onda gravitacional. A detecção desse zumbido constante pode lançar luz sobre mistérios, como o crescimento das galáxias ao longo do tempo. No entanto, essas ondas são enormes, representando um grande desafio para detectar esse fundo de onda gravitacional. Enquanto os observatórios de ondas gravitacionais existentes na Terra são projetados para pesquisar ondas gravitacionais da ordem de segundos, as ondulações do fundo das ondas gravitacionais duram anos ou mesmo décadas. Agora, os pesquisadores dizem que podem ter detectado um forte sinal do fundo das ondas gravitacionais usando um projeto do ZELA e do Canadá chamado Observatório Nanohertz para Ondas Gravitacionais Nanograv. Estamos vendo evidências incrivelmente significativas para este sinal, disse o autor principal do estudo Joseph Simon, um astrofísico da Universidade do Colorado em Boulder, durante a conferência de imprensa da AS. Infelizmente, ainda não podemos dizer o que é. O Nanograv usa telescópios no solo para monitorar dezenas de pulsares. As ondas gravitacionais podem alterar o padrão de intermitência constante da luz dos pulsares, comprimindo e expandindo as distâncias que esses raios viajam pelo espaço. Conforme essas ondas passam por nós, a Terra é empurrada levemente, disse Simon. Conforme a Terra é empurrada para mais perto dos pulsares em uma parte do céu, os pulsos desses pulsares aparecem um pouco mais cedo do que o esperado, e os pulsos dos pulsares na outra parte do céu parecem vir um pouco mais tarde. Analisar esta luz pulsar poderia, portanto, ajudar os cientistas a detectar sinais de fundo da onda gravitacional. Ao monitorar os sinais de um grande número desses pulsares, criamos um detector de ondas gravitacionais do tamanho de uma galáxia dentro de nossa Via Láctea, disse Simon. Para encontrar essas dicas sutis, os cientistas do Nanograv tentaram observar o máximo de pulsares que puderam pelo maior tempo possível. Até agora, eles observaram 45 pulsares por pelo menos 3 anos e, em alguns casos, por mais de uma dúzia de anos. Esses pulsares estão girando tão rápido quanto o liquidificador da cozinha, disse Simon em um comunicado. E estamos observando desvios em seu tempo de apenas algumas centenas de nanosegundos. Agora os pesquisadores disseram ter detectado evidências potenciais de um processo comum que distorce a luz de muitos dos pulsares. No momento, eles não podem verificar se este sinal é uma evidência para o fundo da onda gravitacional, mas também não temos evidências contra ele, disse Simon. Os cientistas alertam que ainda precisam olhar para mais pulsares e monitorá-los por períodos mais longos para confirmar se o fundo gravitacional é a causa. Se os pesquisadores puderem verificar que detectaram a onda gravitacional de fundo, eles querem identificar as causas dessas ondas e o que esses sinais podem dizer aos cientistas sobre o universo. Os cientistas detalharam suas descobertas em 11 de janeiro em um encontro online da American Astronomical Society. Chakrabarty e seus colegas detalharam suas descobertas em um estudo aceito na revista Astrophysical Journal Letters. Simon e seus colegas detalharam suas descobertas do Nanograv online em 24 de dezembro na revista Astrophysical Journal Letters. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.